Nesse vídeo eu vou falar sobre a osteoartrite, também chamada de osteoartrose. A osteoartrite ou osteoartrose é uma doença degenerativa das articulações sinoviais. Então é uma doença muito comum, principalmente em idosos, e é uma doença crônica, progressiva e degenerativa das articulações. Nessa doença nós temos uma perda da integridade da cartilagem articular e que geralmente evolui para o comprometimento do osso próximo à cartilagem articular. Então geralmente a gente tem comprometimento também do osso subcondral. É a doença reumática, é a doença articular mais comum. E a gente tem a prevalência, segundo critérios radiológicos, que é de mais ou menos pessoas com menos de 45 anos, 2% da população menor que 45 anos, teria osteoartrose ou osteoartrite quando a gente avalia critérios radiológicos. Quando a gente leva em consideração a idade de 45 a 65 anos, 30% dessas pessoas teriam osteoartrite por critérios radiológicos. E se a gente considera pessoas com mais de 65 anos, 70% dessas pessoas têm osteoartrose. Então é uma doença típica do envelhecimento. Dentre os fatores de risco, a idade é o fator de risco mais importante. Então é uma doença crônica degenerativa das articulações que vai ocorrendo com o decorrer do tempo. O sexo feminino é outro fator de risco, principalmente pelo hipoestrogenismo. Então a gente sabe que o estrogênio ele tem efeitos de manutenção do colágeno da articulação. Então quando a mulher entra no período pós-menopausa, ela diminui, ela para de produzir, ela diminui os níveis de estrogênio e isso leva a uma perda progressiva de colágeno. A predisposição genética é outro fator importante, então se considera que 50% dos casos de osteoartrite de quadril e 30% dos casos de osteoartrose de joelho sejam em decorrência de fatores genéticos. A obesidade é outro fator de risco, já que aumenta a sobrecarga das articulações, principalmente joelho e tornozelo. Outros fatores de risco são alterações estruturais das articulações. Então, pessoas que já tiveram uma fratura, alterações de ligamentos, meniscos, então isso aumenta o risco de aparecimento da osteoartrose. Algumas profissões e atividades esportivas também poderiam levar a uma sobrecarga articular, aumentando o risco de osteoartrose. Algumas doenças aumentam o risco de osteoartrose, como hemocromatose, quando a gente tem um acúmulo de ferro nas articulações. Doença de Wilson, quando a gente tem acúmulo de cobre. Acromegalia, então uma doença onde a gente tem um aumento da produção e secreção do hormônio do crescimento e esse hormônio vai levar a deformidades articulares. E hipotireoidismo. E aqueles indivíduos que já têm patologias ortopédicas, como geno valgo ou varo e displasia acetabular, esses indivíduos também têm um risco maior de ter osteoartrose. Em relação às manifestações clínicas, quando a gente tem um comprometimento restrito à cartilagem, a gente pode ter alterações radiológicas, mas geralmente o paciente ele está assintomático, já que a cartilagem é um tecido não sensível à dor. Então, às vezes, nas fases iniciais, a gente pode ter o paciente assintomático com alterações radiográficas. As manifestações clínicas mais comuns com o passar do tempo, com a progressão da doença, são dor articular, então artralgia. Geralmente essa dor ela piora com a utilização da cartilagem, então vamos imaginar que tem artrose nas mãos. Então com a movimentação da articulação, geralmente a gente tem piora da dor. A dor geralmente é do tipo aperto ou constrição e o paciente com o tempo evolui para dor em repouso e noturna. Então, nas fases iniciais, geralmente a dor é com a movimentação da articulação, com o uso da articulação, e com o tempo esse indivíduo ele pode evoluir para dor até mesmo em repouso ou dor noturna.
Eles geralmente têm também rigidez articular. Essa rigidez articular geralmente ela é desencadeada pelo repouso e não dura mais que 30 minutos. E aí vem uma pegadinha que é o fator de confusão. E aí vem uma pegadinha que é o fator de confusão. A artrose é uma doença da articulação, certo? E a articulação não é só cartilagem. A articulação ela tem a cartilagem e o osso. Olha só o modelinho aqui. Isso tudo aqui é a articulação do joelho. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui. O azul é a cartilagem. Mas o osso também faz parte da articulação. Então na artrose tem a doença na cartilagem e no osso também. Inclusive, esse osso que fica perto da cartilagem, a gente chama ele de osso subcondral. Esse osso ele machuca quando tem... Gente, vou parar aqui que meu marido tá me chamando. Meu marido tá me chamando. Meu marido tá me chamando. Ixi, ai meu Deus, fiquei tão nervosa com meu marido me chamando aqui. Meu marido tá me chamando e eu tô indo. Ô psicopata, vê se não grita mais não, por favor. Viu? Aqui, ó. Isso não. Psicopata fica gritando. Tô indo, viu, que meu marido tá me chamando. Tô indo, meu marido. Tô chegando.